Vamos iniciando o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E nós estamos no item número 2, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Nós fizemos 3 questões, o estudo de 3 questões aqui desse livro, aqui desse item, começando pelo número do 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações. No 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. E depois o 461, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos. Então nós vamos agora para 462, e cheguei até a comentar uma coisinha bem rápida no nosso último encontro, mas como mereceria um pouco mais de atenção, e ser um pouco mais explorado essa questão, então a gente deixou para o nosso encontro de hoje para não interromper o nosso raciocínio. Esse talvez seja, Andréia, como a gente lembra sempre, dos pilares que nós temos na doutrina espírita, a existência de Deus, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a imortalidade do espírito e também a influência dos espíritos, a possibilidade de comunicação e a sua consequente influência também. E então esse item acaba sendo muito estudado por nós espíritas, porque nós começamos então a compreender essa relação que existe entre mundo físico e mundo espiritual. Aliás, essa é uma das definições que Kardec traz para a doutrina espírita, que é a origem, o destino, a natureza dos espíritos e a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. Então esse é um dos itens bem importantes sobre esse tema. Dona Miriam, bom dia. Na questão, então, 462, os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Então, quando nós consideramos, esse é um pensamento bastante presente no nosso mundo hoje, de que nós vivemos de um modo isolado, ou tendo mesmo o mundo espiritual como o nosso destino, ainda assim se tem a crença de que o mundo espiritual não interfere no nosso mundo. Pelo contrário, muitas vezes nós vivemos de modo isolado, ou quando se acredita, sempre se destaca a influência negativa, que nós somos sempre perseguidos pelo mal, sempre sofremos as consequências dessas influências destrutivas. E nunca pensamos na comunicação, nesse contato mental com os espíritos elevados que nos trazem as suas inspirações, nos trazem as suas ideias, nos dando essas inspirações, ou mesmo espíritos comuns, porque não necessariamente, sabendo que a influência se dá em todos os graus de elevação espiritual, desde os mais inferiores até os mais elevados, basta apenas que nós estabeleçamos uma sintonia ou nos coloquemos à disposição para receber esses pensamentos, a influência acontece. Então, tanto para o mal como para o bem, pode acontecer, ou muitas vezes um pensamento sem grandes consequências, um espírito comum nos traz ali um determinado pensamento a respeito de si mesmo, a respeito de uma ideia que tem, e então o contato é feito. Então, aqui nesse caso, os homens de inteligência e de gênio, geralmente nós temos aquela pretensão, principalmente nesse caso, em que a inteligência acaba se desenvolvendo, lembrando que quanto mais racionais nós somos, mais apegados à ciência materialista nós ficamos. E, consequentemente, nós vamos nos distanciando da realidade do mundo espiritual, exatamente porque nós acreditamos que essa questão de fé, ela não tem ali a racionalidade. Ela é muitas vezes cega, é muitas vezes fantasiosa. Então, aquele que desenvolve a sua inteligência, ele prefere então viver de acordo com os elementos que são
possíveis de serem racionalizados, né? Então, o seu dia a dia, o seu conhecimento, as ciências que trazem as informações, então ele fica muito preso aqui ao mundo físico. E isso então faz com que ele acredite que tudo aquilo que vem da sua mente seja fruto da sua própria criação. E que não tem nada de especial vindo do mundo espiritual, que ele, e sempre ele, é o autor de toda a sua genialidade. Por isso então, quando Kardec traz essa pergunta, na questão 462, nós falamos de cientistas, falamos de artistas, falamos de filósofos, de homens de todas as áreas de conhecimento que se destacam realmente por essa genialidade. Mas então ele observa, né, considerando as influências dos espíritos, a grande pergunta vem, né, eles criam sozinho todas as suas ideias? A resposta dos espíritos: algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então essa inspiração que eles então buscam é aquele momento em que ele fica falando consigo mesmo, fica tentando encontrar as ideias, fica pedindo ajuda, né? Muitas vezes até de um modo automático, né? Poxa, eu preciso pensar nisso, meu Deus, me ajuda, né? Então ele faz isso mais como uma apelação mesmo do que como uma solicitação verdadeira. E aí nesse caso então, tendo o merecimento, ou de acordo com os seus propósitos, sejam eles propósitos elevados ou não, essa inspiração chega. Temos até uma passagem que me recordo de um dos livros de Luiz Sérgio, que ele fala sobre os homens, né, os gênios que criam novas drogas, né, drogas ilícitas. Então, químicos que produzem ali a cocaína, que produzem a heroína, o êxtase e outras substâncias. Então, a gente fica pensando, né, qual era o propósito desses homens que criaram essas substâncias? Né? Então, quando a gente volta a nossa mente para esse instinto primitivo que nós trazemos e a busca desses prazeres, né, através desses recursos, nós lembramos que no mundo espiritual, espíritos de gênios também estabelecem essa sintonia. Então Luiz Sérgio comentava exatamente, né, de grandes químicos do mundo espiritual que inspiram os químicos aqui do mundo físico para fazerem essas substâncias. Da mesma forma que nós temos engenheiros que também produzem armas aqui no mundo físico, armas de destruição, e nós nos perguntamos, né, de onde vem a inspiração para a criação desse tipo de artefato. Né? Então a bomba atômica, quando ela foi produzida, então nós tínhamos ali físicos, engenheiros, químicos, né? Nós tínhamos ali também depois a criação de outros tipos de armamentos. Hoje na eletrônica, por exemplo, nós temos grandes gênios da eletrônica, da informática, que muitas vezes, né, que essas criações são utilizadas de um modo negativo. E a pergunta novamente vem, essa criação é exclusivamente desses indivíduos? Porque nós falamos de homens de inteligência e de genialidade, nós não falamos necessariamente de pessoas do bem. Basta lembrar, por exemplo, o próprio Adolf Hitler. Me lembro de uma reportagem que passou, que foi uma reportagem não, uma propaganda que era feita aqui uma propaganda para divulgar um dos jornais daqui de São Paulo, jornais impressos. E eles então faziam assim algumas argumentações, né, que o país saiu de uma recessão, o país se desenvolveu, que o país fez tal coisa, que era um grande gênio. Então a foto foi se distanciando cada vez mais da foto do jornal, mostrando aqueles pequenos pontinhos, né, aqueles pixels que eram mostrados, não dava para definir, mas depois a foto então foi se distanciando da câmera e de repente mostrou a foto de Adolf Hitler, que ele então era o grande gênio. Bom dia, Diva. O homem de grande inteligência, de grande influência, capaz de grandes transformações, né, de reconstruir uma nação, de motivar uma sociedade, de tirá-los de uma recessão, de levantar o orgulho daquele povo, mas depois de tudo isso conquistado veio a parte destrutiva. Né? Então nós temos ali, nesse caso, um homem, talvez um dos mais inteligentes que a nossa sociedade contemporânea conheceu, mas infelizmente conheceu de um modo bastante negativo.
né? Então, quando nós falamos no pós-guerra, também tivemos ali, né, durante, né, a Segunda Guerra Mundial, também nós tivemos engenheiros que fizeram parte do projeto Manhattan, lá nos Estados Unidos, que foram os desenvolvedores da bomba nuclear, da bomba atômica, que depois foram lançadas, né, bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, então bombas de alta destruição, que depois levou à Guerra Fria, novos engenheiros também estavam presentes, homens extremamente inteligentes. Não se discute a genialidade, mas a pergunta é, né, além de suas criações, de suas tendências, como se deu também, ou como se davam as influências para direcioná-los para essas criações. Então hoje nós temos, né, cada dia criando algo novo, cada dia desenvolvendo uma nova ideia, desenvolvendo tecnologicamente a nossa sociedade, e também trazendo, né, grandes prejuízos exatamente em função dessa tecnologia. Porque ela é direcionada para algo muito mais instintivo, primitivo, do que algo nobre, para visar a elevação do espírito. Então, como é colocado aqui, frequentemente são sugeridas por outros espíritos, de várias ordens, de várias categorias, né? e que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Então, nesse caso, nós falamos aqui, com relação a essa dignidade, algo elevado, é algo que realmente mostra o propósito do bem, mas nós podemos, paralelamente, trazer isso também para aqueles que são capazes de compreender e são influenciáveis a ponto de satisfazer a intenção inferior dos espíritos. Kardec traz para nós aqui um comentário, ele diz assim: se fosse útil que pudéssemos distinguir nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para nosso bem. Então ele fala sobre a nossa capacidade de percepção dessa influência. Se nós tivéssemos essa capacidade, nós teríamos uma grande dificuldade de nos desenvolvermos, né, do autodesenvolvimento, porque eu sempre ficaria esperando aquela voz diferenciada, aquele pensamento diferenciado para me dizer o que fazer. Nesse caso, como nós não podemos distinguir, nós então buscamos, como se estivéssemos ali vivendo de um modo independente, de um modo solitário, nós procuramos encontrar formas de resolver os nossos problemas. Então, nesse caso, os espíritos acompanham os nossos esforços para encontrar essas resoluções e vão então nos ajudando, direcionando o nosso raciocínio, trazendo ali novas imagens, trazendo inspirações para exatamente nos ajudar a encontrar essas soluções. Então, embora também seja utilizado de um modo negativo, a parte positiva é a parte que mais devemos destacar nesse ponto, porque nós falamos sempre do progresso da humanidade. Então, através dos nossos esforços, certamente nós conseguiríamos seguir nossas vidas, dar continuidade nas nossas existências, só que nós teríamos ali uma dificuldade muito grande, porque nós sempre dependeríamos daquilo que se encontra à nossa volta, né? Então, todas as fontes de inspiração seria apenas aquilo que se encontra à nossa disposição. Nós dificilmente teríamos a capacidade de vislumbrar algo além daquilo que faz parte da nossa realidade. Então, nesse caso, os espíritos, tendo um conhecimento mais amplo sobre a parte tecnológica, sobre a parte moral, a parte filosófica e espiritual, os espíritos vão então trazendo para nós essas novas ideias, e nós vamos então sempre trazendo novas descobertas, trazendo ali novas criações em todas essas áreas, sempre fazendo com que nós impulsionemos o nosso desenvolvimento. Então, cada geração recebe ali inspirações de acordo com o momento que se está vivendo, né? Nós lembramos sempre que os espíritos respeitam, e assim deve ser, né? E assim devem respeitar o nosso tempo de desenvolvimento, para que não avancemos além das nossas capacidades. Então, de tempos em tempos nós temos ali, né, aliás, em cada geração nós temos ali as criações relativas àquele momento de desenvolvimento da nossa sociedade.
E aí então, conforme as gerações vão evoluindo e consequentemente o nosso intelecto também, e aí então os espíritos trazem para nós cada vez mais informações. E o detalhe importante que nós temos que lembrar nesse processo de evolução, principalmente filosófico e intelectual, da humanidade, nós lembramos que a partir do momento, né, no que diz respeito principalmente à tecnologia, basta lembrarmos que foi no século XVIII, 1700 e alguma coisa, na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, com o descobrimento, né, com o desenvolvimento da tecnologia da máquina a vapor, movimentando máquinas diversas, começando pelos teares, depois passamos para outros tipos de máquinas, meios de transporte, a eletricidade começou também a surgir naquele período, trazendo elétrica para a iluminação, para os equipamentos que eram criados. Então nós vimos que a partir do século XVIII para cá, nós demos um salto tecnológico comparado com aquilo que existia anteriormente. Então os espíritos traziam inspirações limitadas àquelas nossas necessidades do dia a dia do nosso cotidiano. Quando vieram então todas essas novas descobertas do desenvolvimento dessas tecnologias, aí então dá para nós imaginarmos os espíritos então se mobilizando cada vez mais para que nos ajudem nessas descobertas e no bom direcionamento. Então é como se durante muito tempo os espíritos apenas nos conduzissem ali, né, da melhor forma possível, para que vivêssemos nossas vidas do modo mais harmonioso possível, embora tivéssemos ali fases bastante turbulentas, e de repente num determinado momento uma grande mobilização no mundo espiritual dizendo, né, olha, chegou o momento de nós começarmos então a ajudar, a direcionar os esforços dos encarnados para a construção de um mundo melhor. E aí então vieram novas e tantas inspirações, novas máquinas, novas aplicações, descobertas, tudo isso nesse período de 2 séculos e meio. E antes disso era simplesmente ali aquelas inspirações baseadas, né, naquela tecnologia ainda muito limitada, ainda muito primitiva. Então é interessante a gente perceber assim, os espíritos nos acompanhando as nossas fases, né, de desenvolvimento, e a partir de um determinado momento um grande desenvolvimento em massa. Tanto é assim que os próprios estudiosos que falam desse desenvolvimento tecnológico, né, Neymar, bom dia, que fala sobre o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, filosófico, então eles dizem que nesse período de 2 séculos a humanidade evoluiu de uma forma tão grande que todo o período anterior não se compara com o que nós tivemos hoje. Todas as descobertas que nós tivemos até aquele período não chegam àquilo que nós conseguimos próximos nesses últimos 2 séculos. Então, nós estamos criando, nós vamos então desencarnando, voltando para o mundo espiritual, tendo ali uma nova visão, retornamos para o mundo físico, procuramos aplicar esse conhecimento, e aí então, nesse fluxo contínuo de encarnações e desencarnações, além das influências espirituais, o nosso mundo então se move hoje de um modo muito mais rápido, de um modo muito mais acelerado, principalmente dentro desse campo tecnológico. Já na parte filosófico-espiritual, nós estamos também tendo ali uma nova visão. As próprias religiões tradicionais têm ali apresentado mudanças. Nós não podemos comparar, por exemplo, o que é a Igreja Católica hoje e o que era a Igreja Católica no século XVI, século XV. As igrejas evangélicas, a evolução que tiveram a partir daquelas igrejas protestantes do passado, né, as outras religiões também começaram a se tornar mais flexíveis, tendo uma visão diferenciada do mundo espiritual, menos dogmática. Então, essas mudanças foram acontecendo. E a partir do século XIX veio então a doutrina espírita para desvendar o mundo espiritual, trazer para nós uma nova visão e também trazer ali a sua influência sobre as demais religiões, não sobre as bases, as lideranças religiosas em si, mas as influências, se nós observarmos bem, elas acabaram acontecendo sobre os seguidores. Tanto é assim que nós temos aqueles que seguem determinadas religiões, mas têm ali as suas dúvidas sobre determinados pontos dogmáticos. Não aceitam, por exemplo, uma colocação ou outra das religiões, aceitam as ideias, né, mais
mais próximas daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Então, quantos são aqueles, por exemplo, né, chegamos até a falar um pouquinho sobre isso ontem, estudando o nosso livro Missionários da Luz, quantos são aqueles, né, qual é o público, por exemplo, que assiste a uma telenovela que fala sobre o mundo espiritual, como é o caso, por exemplo, ou reencarnação, como é o caso dessa nova novela que está chegando na Rede Globo. Então, quem é o público que assiste? Todo mundo que assiste sobre reencarnação, que vai se interessar por aquele tema, esse público é espírita ou esse público é mesclado com várias religiões diferentes? Desde aqueles que não acreditam no mundo espiritual, né, sendo eles seguidores do ateísmo, até aqueles que são católicos, evangélicos, aqueles que são muçulmanos, umbandistas, candomblecistas, judeus, enfim. Então, na verdade, nós percebemos que essas ideias vão mudando, na verdade, os seguidores. E as religiões, nesse caso, vão então se adaptando a essas transformações. Tanto é assim, mais uma vez, que nós vemos, né, as mudanças que aconteceram nesses últimos séculos nas religiões. Mais flexibilidade porque o mundo se tornou mais flexível. E, na verdade, nós percebemos que essa flexibilidade, na verdade, é a mudança de mentalidade daqueles que são seguidores dessas religiões. Embora nós tenhamos ali muitas resistências, né? Então muita coisa ainda vai mudar. Então essas influências no campo da genialidade, da inteligência, nós temos também aqueles que são os pensadores, os filósofos, que fazem interpretações diferentes das bases dessas religiões. Então os espíritos estão o tempo todo sempre esperando que nós demonstremos condições para compreender essas novas ideias. Então, certamente ali eles estão com muita coisa para trazer para nós, esperando apenas o nosso amadurecimento. Na próxima questão, na de números 463, diz aqui Kardec, agora mudando um pouquinho o teor da questão, né? Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, muitas vezes, né, como nós vemos nos relatos que chegam para nós do mundo espiritual, os espíritos que procuram sempre nos inspirar ao bem, eles estão sempre presentes, estão sempre atentos. O grande problema é que nós não percebemos essas inspirações, ou quando percebemos, podemos até rejeitá-las. E quando nós falamos em comportamentos do bem e do mal, nós não falamos necessariamente de alguém que comete um crime. É aquele criminoso que vai cometer um assassinato, que houve então uma inspiração do mundo espiritual, de espíritos inferiores. Nós falamos de nós no nosso dia a dia. Quantas vezes numa discussão dentro de casa, quantas vezes numa escolha equivocada nós fazemos que há uma inspiração negativa. Então naquele momento nós vamos ali ter aquela discussão, vem aquele espírito amigo e diz assim, se acalma, não faz isso agora. E aí então nós explodimos a si mesmo, nós criamos o problema a si mesmo e depois vem as consequências. E aí é claro que a gente vai dizer, né, que nós somos então influenciados pelos espíritos inferiores que nos levaram àquele grande problema, aquele desequilíbrio que causou aquele problema todo. Mas e os bons espíritos que tentavam trazer para nós a boa inspiração e não foram ouvidos? Então, como nós sabemos que todos nós estamos acompanhados pelos nossos instrutores, pelos nossos mentores, pelos nossos, como chama Kardec aqui poeticamente, com os nossos anjos guardiões, então estamos sempre acompanhados, então significa que nós estamos constantemente envolvidos por esse pensamento no bem. E não importa quem seja, nós podemos pegar assim um indivíduo que nós consideramos da pior espécie na nossa sociedade, ele tem também ali o seu espírito protetor. Embora esse espírito, né, esse encarnado, ainda demonstre grande desequilíbrio, demonstre ainda uma condição de desenvolvimento bastante limitada, bastante primitiva, mas ele é envolvido por essas influências positivas, mas só que ele se submete muito mais às influências negativas. Então, quando Kardec procura trazer nessa questão uma fórmula de nós diferenciarmos
aquele bom pensamento do mau pensamento, para saber assim, aquele bom pensamento, deixa eu ver aqui, aquele primeiro impulso é sempre positivo, né? Nós estamos o tempo todo sendo envolvidos por esse pensamento positivo. Mas aí então no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós acabamos então sendo expostos a situações que cedemos, nos levando então a essa dificuldade. Então não necessariamente o primeiro impulso é bom. Se os nossos instintos forem muito mais incisivos do que essa sutilidade do pensamento positivo, do pensamento nobre que nos envolve, é ele que vai prevalecer. Então, estarmos envolvidos numa atmosfera positiva, favorável para o nosso desenvolvimento, isso é uma constante. Isso não acontece de vez em quando. É como nós dizermos assim com relação à vida em família dos pais com relação aos filhos. Naquela relação saudável, naquela relação amorosa. Por exemplo, uma mãe que ama seus filhos, existe algum momento em que ela desconecta esse amor dos filhos? Estando perto ou estando longe? Estando aborrecida ou estando ali feliz em harmonia? Isso jamais se desliga. É algo constante, aquele amor permanece. Nós falamos, obviamente, das relações saudáveis dentro de uma família. Então, no que diz respeito à vida do mundo espiritual com o mundo espiritual, essa relação do mundo espiritual com o mundo físico, dos nossos protetores, dos nossos mentores, com relação a nós estamos o tempo todo conectados com ele, com essas vibrações. Mas aí então nós mudamos a nossa atenção. Tanto é assim que nós percebemos, né, que muitas vezes os filhos, mesmo sendo constantemente amados, acabam se rebelando, acabam se revoltando, acabam fazendo malcriação, mesmo estando sempre bem envolvidos. Porque não importa o tamanho do aborrecimento que os pais tenham com os filhos, né, que são amados, sempre no momento que precisar, eles são os primeiros a estarem ali. A mesma coisa acontece com os espíritos. Mas aí então nós nos aproximamos, por opção, muito mais daquilo que diz respeito à nossa faixa, né, de influência, a essa faixa de influência. Por isso, então, nesse 463, Kardec diz para nós, é sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, basta que nós estejamos ali abertos a esses conselhos, abertos a essas inspirações. Na questão 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Kardec coloca, os espíritos colocam, estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então é a mesma coisa, nós não conseguimos diferenciar o nosso pensamento dos espíritos exatamente para que nós tenhamos essa autonomia, né, para que nós possamos então tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Para que não fiquemos, né, nessa dependência eterna e dependência em que os espíritos vão sempre dizer para nós o que fazermos. Então nós vamos fazer. Agora, sabendo das influências que acontecem, para qualificarmos essas influências, se são influências positivas, se são negativas, basta a gente sempre lembrar que as influências que nós recebemos do plano espiritual, né, as mais nobres influências do plano espiritual, sempre visam o nosso crescimento. Se por acaso me vem um impulso para fazer algo que eu sei que é errado, certamente não vem de uma influência positiva. Há situações em que nós temos ali uma certa dificuldade de diferenciar, né, o que é positivo, o que é negativo, porque os nossos próprios valores ainda são valores muito infantis. Uma criança acreditando que faz uma coisa, que está fazendo uma coisa certa, tenta alcançar essa coisa certa fazendo a coisa errada, como se os fins justificassem os meios. E nós, como espíritos ainda nessa condição infantil, estamos ali saindo de infantis para a adolescência, né? A maturidade começa a se desenvolver, a gente tenta ali aquele impulso de querer descobrir o mundo e coisa e tal. E aí então os espíritos, né, nos observando, sempre trazem para nós as melhores inspirações. Mas também, como somos influenciados negativamente,
E quando nós somos capazes de perceber essas ideias, ou perceber ali os impulsos cada vez mais intensos, nós já podemos julgar simplesmente pela qualidade, pelo resultado que nós vamos alcançar. Se são ideias que nos levam a fazer alguma coisa errada, e nós já temos a capacidade de distinguirmos aquilo que é bom e aquilo que é mal, tanto é assim que nós, né, como eu sempre falo para vocês, sempre que nós estamos para fazer alguma coisa errada, nós fazemos escondido. A criança é assim, o adulto é assim, de todas as formas, né? E hoje, como nós temos câmeras escondidas mostrando todo mundo, flagrando todo mundo, então sempre acabam mostrando ali aquilo que era para ser escondido, né? Então, nesse caso, nós sabemos, se alguma coisa nos leva a tomar uma decisão, a realizar uma ação, que nós nos constrangemos em expor isso para alguém, isso é uma ação negativa. Se é uma ação negativa, não parte do bem, não parte das esferas mais elevadas. Isso é quase que, podemos dizer que isso é matemático. Na questão 465, avançando um pouquinho aqui no nosso roteiro, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Essa é uma pergunta que ela é feita com bastante frequência quando nós começamos a estudar sobre as influências espirituais. Porque muitas vezes, se nós falamos de um processo obsessivo, por exemplo, e como eu já falei para vocês, nós temos que estudar sempre o real significado das palavras que nós utilizamos, para que as coisas fiquem bem claras, né? Aliás, essa é uma recomendação que os espíritos dizem para nós, que nós primeiro precisamos nos entender com relação às palavras, para depois entendermos a sua essência, né? Então, nesse caso nosso, quando nós falamos sobre obsessão, nós falamos de alguém obcecado. Então, esse alguém obcecado, ele quer de todas as formas alcançar aquele objetivo. E no caso dos processos obsessivos, em que espíritos obcecados influenciam negativamente um indivíduo encarnado, quando nós falamos das influências do mundo espiritual sobre o mundo físico, nós temos que nos perguntar inicialmente não o porquê dele fazer aquilo, mas qual é a origem daquela obsessão. O que fez com que ele se transformasse naquele indivíduo obcecado e me querer prejudicar? O que eu fiz para ele para me prejudicar? Porque quando nós falamos por que eles fazem isso, nós sabemos por quê. É um motivo de vingança, é o desrespeito que ele sofreu, a violência que ele sofreu no passado por nossa causa. Então eles querem, na verdade, colocar ali a sua justiça feita com as próprias mãos. Então a pergunta que a gente faz nesse caso da obsessão é, não é por que ele faz isso, mas qual foi a causa da sua obsessão. Então, nas obsessões, isso fica bastante claro para nós. Agora, quando nós falamos sobre as influências negativas, porque nós estamos vivendo as nossas vidas aqui, de repente vem um espírito, não vai com a minha cara e procura me induzir ao mal. Mas o que eu fiz para ele? É a pergunta que eu faria. Por que ele procura me prejudicar? O que ele ganha com isso? Foi isso que Kardec perguntou. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E aí então a resposta vem: para vos fazer sofrer com eles. Lembrem-se que nós já comentamos sobre isso. A desculpa que nós procuramos encontrar sempre para justificar os nossos fracassos, as nossas dificuldades. É só para a gente poder reforçar o raciocínio, aquela história do aluno que foi mal na escola, e aí então ele chega em casa e fala: pai, eu tirei 3. Mas como é que você tirou 3? Ah, mas todo mundo tirou 3 também na sala. E aí então ele se sente muito mais à vontade de ser acolhido por aqueles que também fracassaram de alguma forma, assim como ele. Então, nesses casos, nós temos os espíritos sofrem pela sua condição ainda inferior, por fracassarem ali nos seus propósitos de crescimento, por se deixarem envolver por essas situações inferiores, situações negativas, destrutivas, e aí então, pelo fato deles não conseguirem sair dessa condição, é muito mais fácil eles trazerem então pessoas para sofrerem junto com eles. E nesse caso nós somos então esse alvo. Mas aí Kardec coloca, né, ele desenvolve essa questão e mais duas, ele coloca na 465A. Isso lhes diminui o sofrimento?
Então, quer dizer, ele se sente melhor tendo outras pessoas sofrendo junto com ele? A resposta não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, na verdade, dói muito mais para os espíritos ver alguém melhor do que eles do que alguém igual a eles. Então, por isso, né, muito mais simples, pelo fato de alguém ter ali alguma coisa melhor do que ele não tendo aquele espírito de humildade, de compaixão, né, de fraternidade com o próximo, de reconhecer as conquistas que ele alcança, é muito mais fácil então ele torcer contra. Aliás, isso é muito natural para nós. Nós fazemos isso o tempo todo. Se por acaso, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, um momento de turbulência social, um momento de grandes problemas no campo político, administrativo, empresarial, e aí então nós elegemos alguém, e fazemos isso inconscientemente, elegemos alguém que vai ser o alvo da nossa antipatia. Quando aquele alguém consegue conquistas, nós sentimos aquela raiva, né? Por que ele conseguiu isso? Quando ele então acontece um fracasso, aí então para nós é uma delícia. Nós vemos na televisão, fulano foi preso, foram encontradas provas contra o fulano, porque fulano não sei o que, ele perdeu na justiça. Para nós é uma glória. Nesses momentos, né, em que os canais de telejornal, de telejornalismo, né, faziam transmissões ao vivo dos tribunais, as pessoas ficavam, né, e nós inclusive, eu ficava pelo menos acompanhando isso, como se estivéssemos vendo um jogo de futebol. Cada voto contrário àquela pessoa era aquele gol para se comemorar. Então nós fazemos isso o tempo todo. Vemos então ali, independente dele ser, né, do criminoso ou não, nós falamos numa questão de simpatia e antipatia. Cosmos, bom dia. Então falamos de simpatia e antipatia, e aquele por quem nós temos antipatia, que se encontra numa condição melhor, para nós isso é um sofrimento. Então nós torcemos para que dê errado. Nós vimos isso, né, nos países que nós temos hoje, nações, governantes por quem nós temos antipatia, e acontece alguma coisa errada, vem aquela sensação de prazer. É um prazer mórbido, né, um prazer ainda primitivo, mas é para nós, infelizmente, ainda uma realidade. Então, nesse caso, isso não diminui o nosso sofrimento, mas isso faz com que nós nos sintamos melhor pela inveja que nós temos do outro. Isso ainda acontece. No caso da inveja, obviamente, não falamos desses casos que eu mencionei, mas só para a gente poder perceber os sentimentos que brotam em nós ainda. E Kardec, só para poder complementar, ele coloca na 465b: que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus, ou seja, né, os espíritos ainda estando nessa condição de inferioridade, nessa distância que eles julgam estar de Deus, então eles, deixa eu ver aqui, então eles preferem, né, nos colocarem sempre nessa condição também, mantendo ali aquele mesmo nível, aquele padrão. Aqui na área de texto, a Andréia colocou para nós, só um instantinho. O difícil é esse aprendizado. Estou procurando prestar atenção nas mensagens que surgem em desdobramentos quando me aborreço, e pode contar que se misturam e procuro avaliar. Estou em treinamento. Todos nós, né, é um desafio. Quando nós tivemos essa descoberta, que para nós foi realmente uma grande descoberta, sobre o mundo espiritual, desse modo mais concreto, desse modo mais real, e não mais de um modo fantasioso. Nós começamos a assumir as nossas responsabilidades de um modo muito mais maduro. Então nós começamos a perceber a importância das nossas escolhas, começamos a perceber as influências que nós sofremos, os resultados, né? Então ali, a quem muito foi dado, muito será cobrado, nós passamos por esse processo, em que nós começamos a sentir o peso da responsabilidade, sabendo que são as nossas escolhas que vão determinar realmente a nossa condição de felicidade ou infelicidade. Nós paramos de atribuir essa responsabilidade aos outros, paramos de culpar a vida por não ser do modo como nós gostaríamos, já não temos mais aquela ideia da sorte, do azar, nós começamos a nos ver como construtores da nossa
do caminho que nós estamos trilhando. E isso para nós foi uma grande descoberta. Saímos daquela fantasia de ficarmos revoltados com a vida. Revoltado com o que com a vida, se fui eu que construí a vida que eu tenho? Como é que o indivíduo pode ficar revoltado com o campo dele que não produz, se ele não trabalhou para essa produção? Aí nós vamos dizer, mas isso é ilógico. Como é que o indivíduo vai se revoltar com uma coisa que ele deveria ter feito? Mas não é assim que nós vemos hoje no mundo? Em que nós temos ali, Ronaldo, bom dia. Em que nós vemos ali os indivíduos vivendo aquela vida rebelde, aquela coisa por... Uns falam porque ficaram doentes, outros falam que ficaram desempregados, outros porque fracassaram na vida afetiva, outros porque a sociedade não compreende. E aí então, quando eles começam, eles julgam, né, que a vida está contra eles. O que eu fiz para merecer isso? Por que a minha vida não é feliz? E aí então, quando ele para nesse momento de descoberta e faz uma retrospectiva, ele começa a perceber as escolhas que ele fez em toda a sua trajetória. Porque ele queria, na verdade, viver aquele bom momento de prazer sem se dar conta daquilo que ele deveria construir durante a sua existência. Mas para que ele possa voltar os olhos para o passado e fazer essa autoavaliação, essa autoanálise, ele precisa ter maturidade. E esse momento que nós estamos vivendo agora. Essa capacidade que nós temos de analisar as próprias vidas, analisar os nossos próprios valores, fazer o autoconhecimento. E aí eu sei exatamente, eu não tenho que me queixar de ninguém. Porque a vida que eu tenho foi a vida que eu mesmo escolhi, a vida que eu construí. Agora cabe a mim começar então a tomar novas decisões para fazer com que no futuro médio, fique futuro próximo, médio, distante, comece então a se transformar. Não é pelo fato de eu desejar agora mudar tudo isso que as coisas vão acontecer de um modo imediato. As escolhas que nós fazemos em nossas existências muitas vezes repercutem durante muito tempo. Gilda, bom dia. Essa repercussão vai nos acompanhando durante uma existência, 2 existências, então eu vou ter que saber lidar com isso. E, infelizmente, ela vai me acompanhar porque não é algo que se resolve de um dia para o outro. Mas aquilo que eu puder resolver durante, né, o caminho que eu vou trilhando agora, eu tenho que fazê-lo. E para isso eu tenho que atingir essa maturidade. A Angelina colocou em cima também, né, o uso do crivo da razão e da verdade. Faz bem, né, sempre. Tudo aquilo que nós fazemos, né, pensando, calculando, avaliando de um modo sóbrio, de um modo maduro, de um modo adequado, sempre vai trazer para nós grandes benefícios. Mas nem sempre nós pensamos assim. Nós somos ainda, pelo fato de termos essa nossa imaturidade espiritual, nós ainda somos muito impulsivos. Nós queremos viver bons momentos, né? A ideia de que devemos aproveitar a vida da melhor forma, porque a vida é muito curta, porque a vida passa muito rápido, então eu tenho que aproveitar tudo aquilo que eu puder. Chegamos a ver sobre isso, né? A ouvir sobre isso, numa das mensagens de introdução que nós temos aqui na sala, que falava sobre isso, né? Saber viver bem. Então, na verdade, o que me interessa são os prazeres que a vida pode me oferecer. Só que, na verdade, né, os prazeres são estímulos. Se eu me deixar levar apenas por estímulos e não aproveitar os prazeres saudáveis para grandes construções, então eu só vou ter uma vida de lamentações no futuro. Na questão, vamos lá, voltando um pouquinho aqui, na questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Eis aí uma grande pergunta, né? Uma pergunta que é feita com muita frequência, né? Por que Deus permite que a gente sofra? Por que Deus permite que os espíritos inferiores nos influenciem quando nós temos essa consciência, né? Aliás, as religiões tradicionais também têm essa ideia, né? De que existe aquela disputa contínua entre anjos e demônios, entre o bem e o mal, e nós ficamos ali no meio sofrendo essas influências. Por que Deus permite que os espíritos inferiores, que os demônios, que o mal de alguma forma me atinja? Por que Deus permite isso? Ele não poderia me proteger? A resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito,
deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chama, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Né? Então mostra para nós aqui de um modo bastante claro que nós, na verdade, sim, aquela figura, né, do anjinho e do diabinho que ficam sentados em nossos ombros, trazendo aquelas influências, aquelas ideias e tudo mais, acaba se tornando uma realidade filosófica quando nós percebemos que, se por um lado nós temos as influências negativas, por outro nós temos as negativas. Se por um lado as positivas, por outro as negativas. E aí então nós temos aquela balança: se tem algum espírito que me diz para fazer o mal, eu também vou ter alguns espíritos, né? Eu também vou ter outros espíritos que me dizem para não fazê-lo, me mostrando ali ideias nobres, mostrando as consequências das minhas ações, mas eu vou então, pelo meu próprio livre-arbítrio, tomar as minhas próprias decisões e vou fazer a escolha que melhor me satisfaz. Como a nossa satisfação ainda se realiza através de impulsos negativos, nós somos expostos então com mais frequência a essas influências negativas. Expostos com relação à intensidade, não com relação à frequência. Porque, como eu comentei há pouco, a presença dos amigos espirituais ela não é sazonal, ela não é temporária, ela é contínua, assim como aquele amor materno que fica contínuo, né, continuamente conectado conosco. Agora, cabe a nós tomarmos as melhores decisões. E aqui é colocado um ponto importante também, até com relação a essas responsabilidades que eu comentei há pouco. Porque quando nós, então, temos uma compreensão maior do mundo espiritual, nós percebemos, então, que não somos apenas influenciados, somos nós que criamos as nossas relações. Salvo naquelas questões de obsessão, em que o espírito está obcecado em me prejudicar por um motivo particular que ele tem, nos demais casos, somos nós que criamos os nossos círculos de amizade. Ou, nesse caso, né, os nossos círculos de influência. Então, os espíritos vêm, observam em nós as tendências e alimentam aquilo que existe em nós, de positivo ou negativo. Se eu tenho, por exemplo, dentro de mim, um desejo contínuo de fazer a caridade, com toda certeza eu vou ter ali uma legião de espíritos que sempre vão me instigar, sempre vão me inspirar a aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Porque é algo que está vivo dentro de mim. Mas se eu tenho ali uma tendência inferior a satisfazer os meus desejos através da realização, né, dos meus impulsos, alimentando os meus vícios e tudo mais, não vão me faltar, né, companheiros espirituais que vão me levar a essas práticas, até porque eles também se beneficiam, né, desse contato, dessa influência. Também tem ali a forma de prazeres, a forma de prazer que eles satisfazem, né? Então, por isso, somos nós que atraímos esses espíritos. E termos essa consciência da realidade espiritual é fundamental. Porque isso faz com que nós, então, direcionemos sempre as nossas ações para essa finalidade positiva do nosso crescimento. E ele coloca um ponto importante também aqui. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. E mais a ser dito para nós também. Quando tens a vontade de cometer... deixa eu pegar aqui o início desse raciocínio. Tá ali, ó. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chama pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio ao mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal,
senão quando tu desejas o mal. E quando eles falam sobre isso, significa exatamente que os espíritos nunca vão instigar em mim uma tendência que eu não tenho. Seria para eles uma perda de tempo, porque quando nós falamos em espíritos inferiores, quando nós falamos em obsessores, é algo que eu sempre comento aqui nos nossos encontros, nós não falamos de espíritos burros, espíritos ignorantes que não sabem nada, pelo contrário. Muitas vezes nós temos ali espíritos muito astutos nesse campo inferior que procuram então nos influenciar, inicialmente analisando detalhadamente todas as nossas ideias, todos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas tendências. Primeiro eles fazem uma análise, vamos conhecer quem vai ser o nosso alvo. E pacientemente nos acompanham durante alguns dias, durante alguns meses, simplesmente observando quais são as situações que despertam em nós que acende em nós aquela luzinha negativa. E aí então percebendo, encontramos o ponto fraco. Agora, se eu não tenho tendência para determinado comportamento, não importa o que o espírito faça, que ele não vai conseguir. Eu não gosto de ir para aquele lugar, eu não gosto de fazer aquele tipo de coisa. Ele vai perder o tempo dele. Por isso, então, ele vai me instigar exatamente naquilo que eu tenho de fraqueza. E como nós ainda somos permeados de fraquezas, embora tenhamos também as nossas virtudes, mas infelizmente, pelo fato de não termos essa convicção, de não termos esses princípios fortalecidos, solidificados, cristalizados em nós, nós nos expomos então a essas situações. Por isso, mais uma vez, o espírito nunca vai me instigar a fazer o mal que eu não desejo fazer, mas se eu desejar fazer o mal, certamente ele vai estar ali presente e atuante, mas sempre naquele equilíbrio. Essa pergunta de Kardec, então, voltando aqui só para a gente poder lembrar a pergunta original, por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Exatamente para que nós tenhamos esse raciocínio. Porque todo o mal que nós realizamos sempre vai trazer para nós uma consequência negativa, vai trazer para nós uma consequência que vai nos trazer sofrimento. Para alguns que não conseguiram ainda amadurecer, que não conseguiram se esclarecer, há a necessidade de chegar no fundo do poço para ele poder modificar suas atitudes. Não adianta conselhos de encarnados, não adianta inspirações de desencarnados, não adianta o sofrimento patente que ele está vivendo. Ele tem que chegar no fundo do poço para poder chegar e dizer: eu não aguento mais sofrer. Somente nessa hora, somente nesse momento. Agora, para outros que conseguem ter uma compreensão maior enquanto trilha ali o seu caminho de evolução, ele vai percebendo, bom, eu sei que isso é negativo, eu não devo fazer isso, eu devo me esforçar um pouco mais nesse campo, aproveitar as oportunidades melhor naquele outro campo, e assim ele vai se desenvolvendo. Então, infelizmente, para muitos de nós, a mudança só vem quando a dor bate a nossa porta, quando nós nos machucamos. Então, felizes daqueles que conseguem se transformar sem passar por esse processo. Ou mesmo depois de ter passado esse processo, aprendido a lição, ter aprendido a lição. Agora, para aqueles que não aprenderam a lição, ela vai se repetir até que ele aprenda. A Andréa colocou: as pessoas sempre confundem e acham que o obsessor é tapado e só sabe fazer o mal. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Tanto é assim, né, André, que quando nós estudamos sobre essa movimentação no mundo espiritual, essas comunidades, esses grupos e tudo mais, nós encontramos ali grandes lideranças que são espíritos realmente inteligentes que sabem principalmente nos manipular. Não é o mal pelo mal, não é aquele que vem simplesmente quebrando tudo. Não, pelo contrário. É uma influência sutil, é uma influência silenciosa, é uma influência persistente que vai então minando as nossas resistências. Então nós pensamos, né, sobre os grandes psicólogos do mundo espiritual, os espíritos que conhecem o psiquismo humano, sabem nos ajudar, mas nós temos também espíritos que têm grandes conhecimentos nessa psicologia que utilizam para o mal. Porque conseguem avaliar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, sabem nos manipular. E essa astúcia desses espíritos que é o grande perigo. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: o espírito agressor é o mais perigoso. Não.
O espírito sutil é mais perigoso, porque ele sabe agir silenciosamente. E no momento em que você quer se levantar, você vai perceber que não consegue mais. Porque aquele que faz o barulho na hora, rapidamente você percebe a sua presença. Mas é aquele que age sutilmente, no silêncio e nas sombras. Esses são os perigosos. André colocou também, né, sem dúvida, né, de tanto conhecimento, tem tanto conhecimento quanto nós. Porque já foram um de nós, mas o geral pensa que é simples, sim. Então não só eles foram um de nós, foram como nós aqui como encarnados, como no mundo espiritual, começaram então a ver também por um outro lado. Esse é o grande perigo. Tanto é assim, né, que quando nós falamos sobre as categorias, o espírito que trabalha com fascinação, ele é muito perigoso. Porque ele age exatamente no orgulho, na vaidade. Vai alimentando cada vez mais aquela nossa ideia do eu poderoso, do eu especial. É claro, né, que se os espíritos só pudessem, nós veremos aqui em breve, né, nesse mesmo capítulo, se eles pudessem nos destruir, principalmente os obsessores, eles nos destruiriam de uma hora para outra. Mas sabendo que nós apresentamos ali uma certa resistência, esse trabalho silencioso é o mais problemático. Mas nós veremos isso em breve. Questão 467. Aí então, né, o que nós vimos aqui foram só os relatos, né, só os ensinamentos dos espíritos com relação a essa influência negativa, do mal que eles podem fazer, porque existe a permissão de Deus para recebermos o mal e tudo mais. Mas nessa 467 ela é fundamental. Na 468, deixa eu ver aqui. Não, 467, começa aqui. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Aqui no anterior, por que Deus permite que eles nos incitem? E depois, antes disso, por que eles fazem isso? E agora, o homem pode se afastar da influência dos espíritos? Sim, respondem aqui, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então já começa a trazer para nós aqui o antídoto para essas influências. Se eles se aproximam porque encontram em mim a tendência para aquele determinado tipo de comportamento, a partir do momento em que eu neutralizo esse comportamento, essa tendência, essa influência deixa de existir. Salvo no caso, mais uma vez, dos processos obsessivos. Mas até mesmo na obsessão, nós temos aí aqueles espíritos que tentam nos prejudicar, mas acabam não encontrando a oportunidade, não encontram aquela brecha para trazer esse prejuízo. E isso acaba fazendo com que também as estratégias do mundo espiritual também tenham ali um detalhe importante. Muitas vezes eu não consigo influenciá-lo, mas eu posso influenciar alguém da sua família. E aí eu transformo a sua vida num verdadeiro inferno, influenciando pessoas mais frágeis que estão ali próximas a você. Não acontece isso com frequência? Não consigo atingir a pessoa, mas a pessoa que está próxima dela é um alvo fácil. É ali que eu vou atacar. São estratégias. Lembremos que os espíritos são inteligentes. Cosmo lembrou que os espíritos também perseguem as pessoas para lhe darem ajuda, né? É a mesma coisa também. Então, sempre pensemos dessa forma. Então, na verdade, é assim. Eu posso me proteger através da transformação das minhas ideias, da mudança das minhas tendências, do meu fortalecimento moral. É daí então que dentro da doutrina os espíritos insistem em falar para nós sobre a nossa evangelização. E quando nós falamos em evangelização, nós não falamos de uma formação religiosa. Nós falamos de um processo de moralização. Porque no Evangelho nós encontramos ali vários ensinamentos sobre a moralização. Então, nos moralizando, nós vamos então nos distanciando daquilo que nos torna frágeis. Então, os espíritos só se ligam aos que solicitam por seus desejos
ou os atraem por seus pensamentos. Eu não preciso pedir que venham em minha ajuda. Basta simplesmente que eu mostre uma tendência. Isso já vai ser o suficiente. Na questão 468, ainda ligado a essa mesma ideia, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Uma pergunta bastante interessante. Na anterior, se o homem começa então, através da sua reforma, através da sua transformação, começa então a não apresentar mais condições para que os espíritos influenciem, o que os espíritos fazem? A resposta: que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, uma colocação bem interessante, né? Porque, nesse caso dos processos obsessivos, a minha obsessão é essa, a menos que o obsessor se transforme. Mas enquanto ele mantiver esse desejo de vingança, esse desejo de prejudicar o mal, ele não tem pressa. Se por acaso ele não consegue hoje, ele espera amanhã, espera depois. Se ele não consegue com aquele que é o alvo da sua obsessão, ele ataca aqueles que são próximos. Ele acompanha o indivíduo no seu ambiente de trabalho, na sua casa, se aproxima ali do centro espírita, muitas vezes acompanhando aquele que é o alvo da sua obsessão, e basta apenas ele encontrar a oportunidade de desequilibrar, de desestabilizar. Não temos ali naquele livro interessante, né, quando nós falamos sobre influências, aconteceu na Casa Espírita, do Francisco do Espírito Santo Neto, se não me engano, que é o autor desse livro. Se não for, depois me corrijam, por favor. Mas naquele caso, o que nós temos ali? Médiuns que, tomados pela vaidade, tomados pelo orgulho, começam então ali a demonstrar essas fragilidades e, nesse caso, acabam com uma instituição inteira, simplesmente atacando naqueles pontos frágeis. Então, estar num centro espírita não significa nada. O indivíduo ele tem que manter o equilíbrio, e por isso nós conversamos também várias vezes, né, sobre mantermos ali unificarmos as nossas personalidades, né, a personalidade humana, terrena, mundana, e a personalidade espiritual, aquela que nós sempre buscamos através das nossas religiões, através de nossas filosofias. Então, se eu não unificar essas duas personalidades, ou seja, aquilo que eu busco de elevação espiritual, eu aplico no meu dia a dia, no meu cotidiano. Eu não sou aquele indivíduo que num centro espírita, por exemplo, eu sou um indivíduo e fora dele eu sou outro. Se eu não me unificar e manter esse padrão, eu sempre vou manter esse desequilíbrio. E sempre vou sofrer as consequências disso também. Agora, quando eu consigo essa transformação, essa evangelização, essa mudança de valores, essa reforma íntima, essa transformação atual, eu vou então naturalmente me distanciando dessas influências, mesmo que elas se mantenham por perto. Para a gente imaginar as influências que Chico Xavier sofria na sua época, que Valdo Franco sofre até hoje. Falo dos dois porque os dois se tornaram grandes representantes da doutrina espírita durante décadas aqui no nosso país. E destruindo esses representantes seria fácil destruir também as ideias que eles propagam. Agora, simplesmente os espíritos tentavam atingi-los diretamente, tentavam atingir os que eram próximos, tentavam atacá-los através de influências de outros indivíduos na mídia, aqueles que eram opositores da doutrina espírita de todas as formas. É o que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles. Agora, se ele está sempre ali, mantendo ali a sua moralidade, mantendo ali a sua boa índole, tendo a sua consciência tranquila, não importa de onde venham os ataques, ele sempre vai seguir no seu caminho, na sua trajetória. André colocou, né, por isso temos que estar sempre vigilantes, isso é muito difícil, face aos desafios que a sociedade atual nos impõe. André, eu já cheguei a comentar com vocês outras vezes, né, que nós precisamos também, nós encarnados, nós precisamos das nossas estratégias de crescimento espiritual. Né? Ana, bom dia. Então, as nossas estratégias é como eu vou manter o meu equilíbrio constantemente. Como eu vou conseguir
superar as tentações que o mundo me oferece? Como eu vou conseguir resistir às provocações que eu recebo o tempo todo? Então nós temos que traçar estratégias. A minha estratégia, essa é uma pessoal que eu consegui eleger como sendo a mais eficaz, é sempre ter ali uma referência. Né? Então eu não precisa nem colar, não é uma coisa simples. Né? Várias situações eu penso assim, né? E se o Chico Xavier estivesse no meu lugar? Eu coloco, né, Chico porque ele é alguém muito próximo a nós, né? Que se colocarmos assim uma referência muito elevada, a gente não vai conseguir ter o mesmo comportamento. Né? Então eu penso assim, às vezes você tem um aborrecimento em casa, né? Aquela coisa que você tem vontade de falar, você tem vontade de discutir, aí me vem aquela imagem assim, né? Se o Chico tivesse com a mãe dele nesse momento, como ele se comportaria? Se o Chico estivesse conversando com aquela pessoa, como ele se comportaria? Se ele tivesse visto tal coisa, como ele se comportaria? Eu faço muito isso para mim se tornou quase que automático. Às vezes pode parecer uma coisa boba para as pessoas, mas isso me trouxe um equilíbrio muito grande, porque todas as vezes é assim. Chega um momento em que você está tomado por um impulso, outras vezes você tem uma dúvida, e outras vezes me constranjo também, né? Porque depois que eu faço, eu fico pensando, e se ele tivesse, como é que ele faria? Certamente ele faria diferente, mas eu fiz de outro jeito. Você vê alguma coisa, você faz um comentário, aquele comentário meio espinhoso, aquele comentário meio maldoso, aquela coisa toda, depois eu penso assim, né? Se fosse o Chico, ele não faria isso. Aí, puf, vem aquele baque, né? De pensar assim, ó, tá vendo? Pisou na bola. Então, assim, são estratégias que a gente tem que usar para poder fazer com que essas situações que nos trazem esse desequilíbrio não nos influenciem com tanta facilidade, vão continuar nos influenciando. Nós não estamos assim ainda com toda essa fortaleza, mas quanto menos situações nós criarmos contra nós mesmos, melhor. O Cosmos colocou, né, Deus disse que nesse mundo ninguém está livre do mal, né? Exatamente. Então a influência existe, nós temos então que nos fortalecer. E aí conforme a gente vai alcançando essas conquistas morais, essas conquistas que nos levam a essas transformações, menos difícil fica nossas vidas. Né? Então, esse é para nós, né, o nosso grande objetivo. Aqui então, nessa questão que nós lemos agora, falando sobre o que os espíritos fazem então, né? Se por acaso eles não tiverem condições, o que eles vão fazer? Eles se distanciam, ficam ali à distância, até que eles sigam também os seus próprios destinos. Na questão 469, também é uma das questões muito estudadas por nós espíritas, quando se trata das influências espirituais, né, e do prejuízo que nós sofremos. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nesse caso nós temos aqui a fórmula do nosso sucesso. Primeiro, fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. E quando nós falamos em confiança em Deus, não é apenas acreditar na sua existência, mas acreditar em tudo aquilo que construiu a nossa vida. Acreditar em Deus, acreditar nas suas leis, acreditar na sua justiça, acreditar na sua bondade, acreditar na vida que nós temos, acreditar no planejamento que nós temos para construir a nossa felicidade. Porque não basta, porque nós temos hoje, de um modo geral, na crença geral,
principalmente nas escolas tradicionais, nós temos a ideia que basta eu acreditar que já é o suficiente. Eu acredito em Deus e acredito em Jesus. Pronto, vou para o paraíso. Esse é um engano muito infantil. Porque não basta nós acreditarmos. Quando eu falo, por exemplo, que eu acredito naquilo que Jesus me trouxe, eu tenho que acreditar e viver aquilo. Quando eu falo ter confiança em Deus, é confiar em tudo aquilo que está disponível para o meu crescimento, tudo aquilo que vem em meu benefício, tudo aquilo que está a meu favor. Acreditar nos espíritos que estão próximos também. Falei de um monte de coisas, esqueci deles, né? Daqueles espíritos que trabalham, da família que eu construí, do ambiente onde eu vivo. Quando eu faço o bem e tenho essa confiança, eu vou me fortalecendo cada vez mais. E nós temos a doutrina que trazem para nós uma visão muito clara sobre essa realidade. Ou seja, as regras do jogo se tornaram para nós tão claras que basta então que nós as sigamos. O Cosmo colocou, né, acreditam à sua maneira, mas às vezes muito distante. É a questão da maturidade, né, Cosmos? A gente vai assim, eu posso hoje não ter a compreensão clara, mas a vida vai nos ensinando. E é aquilo que eu comentei há pouco. Ou eu aprendo pelo amor ou eu aprendo pela dor. Se por acaso eu apresentar essa dificuldade, essa resistência toda, a dor vem dar aquela batidinha na minha porta mostrando que eu estou no caminho errado. E aí então nós começamos a fazer as escolhas certas. Nós, mais uma vez, temos oportunidade de ver isso com muita clareza. Se por acaso eu tomo alguma decisão errada, é por minha livre e espontânea vontade, porque eu sei das consequências. Isso para mim é claro. Agora é uma questão de vontade de fazer. Então todos nós amadurecemos, até mesmo nós que seguimos a doutrina espírita, muitas vezes fazemos uma interpretação bastante infantil dela. Então precisamos ainda amadurecer, nós estamos amadurecendo, aprendendo cada vez mais, mudando o nosso raciocínio, a própria vida também vai nos conduzindo e nos moldando de acordo com as experiências que nós vivemos, e isso tudo são essas conquistas que vão fazendo com que nós nos neutralizemos essa influência negativa. Porque eu mostro realmente o verdadeiro desejo do bem dentro de mim. Se eu tenho esse desejo, salvo aquelas pendências negativas do passado que eu ainda preciso resolver, não tenho motivo nenhum para ser perseguido por ninguém. Seja encarnado, seja desencarnado, a vida segue. Agora, o que chama atenção aqui os espíritos é exatamente o orgulho. Esse, para nós, é o nosso tendão de Aquiles. E o orgulho é muito simples. Basta a gente perceber que toda vez que nós devolvemos uma agressão física ou moral que nós recebemos, isso é o nosso orgulho que está respondendo. Quando alguém me xinga e eu xingo de volta, não sou eu que xingando de volta, é meu orgulho que está xingando de volta. Porque ele diz assim para mim que você é o melhor, você é intocável, você é o máximo, ninguém é melhor do que você, não deixe ninguém te mostrar que você é inferior. E aí vem alguém e faz uma crítica, me traz ali um comentário, uma agressão, qualquer coisa do gênero. E nesse ambiente que nós estamos vivendo agora aqui no nosso país, em que as emoções estão ali bastante exaltadas, né, o orgulho também, a flor da pele, tudo é motivo de discussão. É um futebol, é um comentário político, é um comentário religioso. As pessoas estão tão agressivas e essa agressividade vem exatamente desse orgulho. E nós estamos com esse orgulho muito aflorado. Só que nós precisamos primeiro colocar a cabeça no lugar e perceber assim que o fato do outro ser assim não significa que eu precise ser assim. Porque o meu objetivo é maior. Meu objetivo vai além daquilo tudo que eu estou vendo nesse mundo hoje. O meu objetivo é realmente crescer. É procurar por essa transformação. As pessoas vão mais para o mal porque o caminho é mais fácil, sim. O caminho do mal, até mesmo o mal, né, esse nome mal, ele acaba sendo mal interpretado. Porque nós vemos assim que o caminho dos nossos instintos são muito mais simples, porque os instintos estão sempre vivos dentro de nós. Agora, controlar esses instintos, esse é o grande desafio.
É sempre o caminho errado, é sempre o caminho mais doloroso, mas por quê? Porque para nós é muito mais prazeroso. Porque os nossos prazeres ainda são baseados nesses instintos. Agora, quando eu começo a controlar esse instinto, não, eu não quero mais ser agressivo, porque a agressividade faz parte do nosso instinto. Eu não quero ser agressivo. Eu não quero machucar as pessoas, porque eu sei também que eu não gosto de ser machucado por elas. Então, eu vou me controlar ao máximo. Eu vou respirar fundo, eu vou ficar com o rosto vermelho de raiva, vou contar até 10, vou depois chorar no banheiro de raiva, mas eu não vou devolver essa agressão. Esse é um começo. E aí nós falamos do nosso instinto primitivo, da nossa vaidade, da nossa sensualidade, do nosso orgulho e tantos outros. E isso virá inicialmente através do nosso autoconhecimento. Primeiro eu preciso saber, vamos lembrar dos 3 passos. Primeiro eu preciso saber o que é certo e o que é errado. Depois eu preciso saber o que tem de mim desse certo e do que é errado. E depois eu preciso trabalhar para domar o que é errado e melhorar aquilo que é o certo. Esses 3 passos são fundamentais. Mas se nós não sabemos aquilo que é o certo e o que é errado, porque já que todo mundo faz, deve ser uma coisa normal. Só que existe muita diferença daquilo que é normal e daquilo que é comum. É comum as pessoas fazerem as coisas erradas, mas não é normal. O normal é sempre nós melhorarmos. Então eu preciso sempre transformar aquilo que para mim é comum, não significa que seja certo. Só que eu preciso entender que aquilo é errado. Por que aquilo é errado? Não, aquilo que nós comentamos sempre, né, Andréia? Para o autoconhecimento, a nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima, ela passa por 3 etapas. Né? Primeiro eu preciso estudar para saber quais são os vícios e quais são as virtudes que nós temos. Então nós já identificamos, né, que o orgulho é o oposto da humildade, que a calma é o oposto da agressividade, que o egoísmo é o contrário da fraternidade. Então a gente vai na teoria. Começo a entender o que é imperfeição, o que são as imperfeições e quais são as nossas virtudes. Ok, já consegui perceber. Depois eu tenho que olhar em mim o que existe disso. Existe o orgulho e existe a vaidade. Certo, qual é mais intenso? Qual é o grau disso dentro de mim? Esse orgulho que eu tenho é um orgulho muito acentuado ou é algo um pouco mais discreto? E a minha humildade? Será que eu sou humilde ou eu sou falso humilde? Então a gente começa a fazer aquela autoavaliação. É um processo que muitas vezes dura uma existência inteira. Uma vida inteira aqui encarnado, eu estou vivendo tentando entender exatamente quem eu sou, o que tem dentro de mim. E depois a terceira parte, depois que eu sei o que é o certo e o que é errado. Melhor, eu sei o que é bom e o que é mal. Eu sei o que tem dentro de mim e qual a intensidade de cada um. A terceira parte é o trabalho. Já sei o que é o mal, então agora eu vou ter que trabalhar continuamente para melhorar aquilo que eu tenho de positivo e para eliminar aquilo que é negativo. Então esses 3 passos, eles não necessariamente acontecem um sucedendo ao outro. Muitas vezes acontecem simultaneamente. Porque eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu já sei que tem isso em mim, já percebi, já estou trabalhando para controlar tudo isso. Faz parte da nossa existência essa transformação. E mais uma vez, essa é uma estratégia que nós utilizamos, que nós podemos utilizar para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Eu tenho que saber identificar as coisas, tenho que saber. Agora, para alguém que nunca viu sobre isso, a felicidade, por exemplo, né? Para muitos, a felicidade é o quê? Dinheiro na conta, a pessoa amada do lado, uma vida tranquila sem ninguém ficar pegando no pé, sem que ninguém ficar atormentando. Isso é felicidade para ela. O que importa é, eu tenho dinheiro na conta, eu sou uma pessoa feliz. Aí o dinheiro acaba, não sou mais feliz. Então ela nunca foi feliz. Ela tinha ali momentos de alegria, momentos de satisfação, ela sentia muito prazer em ter dinheiro na conta, mas não significa que ela era feliz. Porque a felicidade é algo que nós ainda estamos aprendendo a conhecer. E assim acontece com vários outros conceitos que nós já falamos, né? A felicidade, o amor, a caridade. Pois é, mas é até a brincadeira comum, né, Cosmos? Dinheiro não traz felicidade, mas compra. As pessoas se satisfazem com isso.
Elas ficam felizes sabendo que ela tendo dinheiro, ela tem uma vida tranquila, mas a vida dela é confortável. A vida dela pode ser segura materialmente, mas não quer dizer que ela seja feliz. Como lembra Emmanuel, né, Cosmos? Só se desilude quem se ilude. Se nós vivemos na ilusão, vai chegar um momento em que nós vamos despertar. Então, esse trabalho todo que nós fazemos é de conscientização, de despertamento da consciência, e cada um no seu tempo. Cada um vai ter ali o seu momento próprio de despertar. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Pessoal, parando por aqui, nós paramos então na questão 469. Tem mais três questões aqui para nós estudarmos. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro, porque eu não quero passar rápido, né? São assuntos importantes para nós tratarmos aqui. Então nós temos a questão 470, 71 e 72. E depois, acabando esse item, nós passaremos para o item número 3, que falam sobre os possessos, sobre a possessão. E aqui é um dos temas mais interessantes de nós estudarmos, embora isso não faça parte do nosso cotidiano, né, estudar possessão espiritual, aquela coisa toda, né, mas esse tema em especial da possessão, ele tem uma característica doutrinária importante, porque Kardec, ele então recebeu dos espíritos a orientação sobre a não existência da possessão, e depois na Revista Espírita ele mudou de opinião, corrigindo aquilo que os espíritos disseram. Então, em termos de estudos doutrinários, esse é um dos temas mais interessantes. E nós, obviamente, vamos para a Revista Espírita, conhecer os casos, conhecer todos os detalhes dessa mudança de visão que Kardec teve, de um ponto que estava, a princípio, determinado no Livro dos Espíritos. E ele, então, mudou de opinião lá na Revista Espírita. Então, doutrinariamente, academicamente, nós temos ali, né, um material muito importante para nós estudarmos na próxima semana, né? Todo mundo tem, né, Andréa? O trabalho não para. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez, fechamos aqui a questão 469 e vamos para